Olá, meus irmãos, que a paz esteja com todos vocês, que Deus possa estar te abençoando, você, tua casa, tua família, que essa semana seja uma semana de bênçãos para você. Estamos falando sobre as profecias de Apocalipse, estamos falando desses grandes acontecimentos que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Deus tem dado palavras para que nós possamos anunciar a você os acontecimentos desses últimos dias. Nós estamos falando sobre guerra espiritual. Essa semana eu quero estar falando com você sobre algo muito importante. Eu quero estar falando sobre a esperança. Muitas pessoas têm perdido suas batalhas espirituais e têm perdido a tua esperança. Quantas pessoas estão sem esperança por causa que estão sendo perseguidas, que estão passando por luta espiritual? Você precisa entender que a Bíblia fala que nós devemos perseverar até o fim. A perseverança vai trazer na sua vida vitória. Então você precisa entender o que está escrito aqui, o que Deus deixou para nós. Você precisa entender que você está no meio de uma batalha espiritual. No capítulo 12 que nós estamos estudando, nós temos falado sobre isso. Você tem ouvido sobre isso. No capítulo 12 fala sobre a mulher e o dragão, sobre essa grande batalha espiritual de uma mulher que estava para dar à luz, mas que o dragão perseguia. O dragão, você sabe quem que é. A Bíblia abriu os céus aqui e revelou sobre nós essa grande batalha espiritual. Esse dragão que é Satanás. E a Bíblia vai dizer que ele vai todos os dias diante de Deus nos acusar. Olha só isso, a Bíblia vai dizer que ele vai todos os dias nos acusar. Se ele vai todos os dias, ele persevera, todo dia ele está lá. Mas muitas pessoas têm perdido a batalha porque às vezes pararam de buscar, pararam de orar. Você precisa orar todos os dias, você precisa ir diante de Deus todos os dias, você precisa clamar ao Senhor todos os dias. Você precisa entender isso aqui. A palavra de Deus, ela revela para nós aquilo que acontece nos céus, aquilo que acontece entre os anjos, aquilo que acontece diante de Deus sobre as nossas vidas. Deus quer o melhor para você, Deus quer o melhor para nós. Mas nós precisamos vencer esta batalha, essa guerra espiritual. Talvez você que está aí, você tem perdido a esperança, você tem sido perseguido. Mas essa semana eu tenho certeza, se você me acompanhar, você vai entender o que está por trás dessa luta que você está passando, essa batalha que você está enfrentando. Nós estamos no versículo 13 de Apocalipse 12 e hoje nós vamos falar sobre ele. Hoje nós vamos ministrar sobre ele. A Bíblia vai dizer assim no versículo 13: quando o dragão viu que tinha sido atirado por terra, para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz ao filho do homem. A Bíblia diz que quando o dragão ele cai por terra, a Bíblia diz que ele não para, ele continua perseguindo. Olha como ele é insistente, olha como ele luta. É isso que eu quero falar com você hoje, é isso que eu quero falar para a tua vida hoje, como que ele insiste. Jesus ele vai falar sobre isso no livro de Mateus, no capítulo 12. E eu quero que você entenda esta palavra, no versículo 22, diz assim, é quando chamam Jesus de Beelzebu, é quando a religião vai tentar acusar Jesus. Porque Jesus, a Bíblia diz, que levaram até Jesus um endemoniado. A Bíblia diz que esse endemoniado, ele era cego e ele era mudo. Ou seja, nos olhos naturais, quando você vê uma pessoa que é cega e é muda, muitas vezes a medicina, muitas vezes as pessoas vão dizer isso é normal, nasceu assim. Mas a Bíblia diz que o caso desses homens aqui, dessa pessoa aqui, era espiritual. Tem coisas que são naturais mesmo, eu concordo. Existem coisas que são da natureza, que a pessoa nasce. Existem coisas que realmente a medicina está certa. Mas existem coisas que você precisa abrir tua visão, que não é normal. Existem coisas que são espirituais. Existem coisas que Jesus, ele olhou e percebeu que aquilo ali não era normal, ela é espiritual. E a Bíblia vai dizer que levaram até Jesus e Jesus o curou. E o homem passou a falar e ver. Ou seja, a Bíblia diz que quando Jesus ora, ele é curado. E a Bíblia vai dizer que ele passou a falar e passou a ver.
Ou seja, existia algo que impedia ele de ver e de falar. Existia algo que impedia ele de enxergar e de falar. Era uma guerra espiritual. É por isso que tem muitas pessoas hoje que estão tratando as coisas espirituais como elas fossem natural. Mas a Bíblia vai dizer que o homem espiritual discerne todas as coisas. Quando você entende isso, quando você compreende, eu espero que você compreenda isso, porque a Bíblia vai dizer que o natural ele não entende nada. Talvez a luta dentro da tua casa, na sua família, aquilo que você acha que é natural. Às vezes por trás disso existe uma guerra espiritual acontecendo. E a Bíblia vai dizer que esse homem é curado. E hoje, se você crê, nós vamos orar por você no final desse vídeo. E eu tenho a certeza que Deus estará te curando, estará libertando esse problema que você está enfrentando, talvez com o seu filho, com a tua casa, aquilo que tem tirado a tua esperança. Deus vai voltar a colocar esperança na tua vida. Porque uma pessoa sem esperança, ela não persevera, ela não luta, ela não insiste. Pode olhar para as pessoas que perderam a esperança. Ela não tem sonhos, ela não projeta mais nada. Ela vive na sua vida um ciclo vicioso. Ela não sai do lugar. É isso que o diabo ele veio fazer na vida das pessoas. Ele veio para cegar. Ele veio para tirar a tua voz. Tem muitos. Esse homem estava passando por isso. Esse homem estava enfrentando isso. Olha a situação dele, mas Jesus chegou e curou ele. Jesus devolveu a esperança para ele. Jesus devolveu a esperança para ele. E a Bíblia diz que quando Jesus faz isso, nos próximos versículos, a Bíblia diz que Jesus, naquele momento, as pessoas começaram a dizer, olha, ele só expulsa demônio por Beelzebu, príncipe dos demônios. Quando as pessoas não podem te ajudar, elas vão criticar. Quando as pessoas não podem te ajudar, elas vão tentar criticar aqueles que tentam te ajudar, aqueles que tentam ajudar você. Tem muitas pessoas que não vão fazer nada por você, mas o dia que Jesus chegar a te libertar, o dia que Jesus chegar a arrancar o mal da tua vida, muitas pessoas vão olhar para você e vão até criticar. Por isso que o mundo espiritual, você precisa entender, você precisa compreender que ele só move de uma maneira, é através da fé. É através da fé. Se você ficar olhando para um lado ou para o outro, você não vai ser abençoado. Se você ficar olhando para as pessoas, você não vai ser abençoado. Ele só se move com a fé. E se você tiver fé hoje, todo o mal que está na tua vida, Deus vai arrancar, Deus vai tirar, Deus vai te abençoar. Eu sei que Deus, Ele opera pela fé. Por isso que a fé é importante. A Bíblia diz que eles chamaram Jesus e disseram, olha, ele só expulsa por Beelzebu. Mas aí Jesus vai dizer assim para eles, olha, como que eu posso expulsar demônio? Pelo espírito dos demônios. Como que eu posso expulsar Beelzebu? Como que eu posso expulsar os demônios se eu faço parte do reino deles? Como que eu posso expulsar demônios se eu faço parte do reino deles? Jesus vai dizer para ele, todo o reino dividido não subsiste. Aí Jesus vai dizer, mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino dos céus. É isso que você precisa entender. Qual lado você está? De que lado você quer a bênção de Deus? Se você quer que todo mal saia da tua vida, você tem que tomar uma decisão. Você precisa entender o propósito do reino de Deus, do reino dos céus. Jesus disse, eu expulso o demônio. Pelo Espírito de Deus é chegado o reino dos céus. Mas Jesus disse, Satanás, expulsa Satanás, o reino dele está dividido. O reino dele não subsiste. O que Jesus está querendo dizer? Ele está querendo dizer, olha, vocês estão enganados. O diabo não está dividido, ele vai lutar de tudo quanto é maneira para tentar destruir vocês. Jesus disse, o reino dele não está dividido.
Se ele dividir, ele vai destruir o reino dele. Então ele vai lutar de tudo quanto é maneira para tentar destruir vocês. Mas Jesus disse, mas se eu expulso pelo Espírito de Deus, é chegado o reino dos céus. Jesus está dizendo, ele pode estar lutando contra você. Ele pode estar lutando contra a tua vida. Ele pode unir todas as tuas forças contra você. Mas Jesus disse, existe um céu que trabalha por você. Existe um céu que trabalha pela tua vida. Existe um reino que trabalha unido para que possa te abençoar. É essa fé que você tem que ter. É essa fé que você tem que ter na sua vida. Por mais que o diabo tenha perseguido, por mais que o diabo uniu forças contra você, existe um céu que trabalha por você. Existe um céu que trabalha por nós. Existe um céu que trabalha pelas nossas vidas. Foi isso que Jesus disse, é chegado o reino dos céus. E se você crê hoje, o reino de Deus é chegado na tua vida. Os anjos de Deus vão trabalhar por você. Se assim como o diabo, ele tenta, persegue, como ele perseguiu aquela mulher, existem anjos. Existem anjos que trabalham por nós. É isso que você precisa entender. Jesus ele vai dizer no capítulo, versículo 43, ele diz assim, olha, quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procura repouso para entrar. Por isso, voltando para casa, de onde saiu, voltando, ele encontra a casa vazia e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos. Tua casa não pode ficar vazia, hoje nós vamos orar por você, Deus vai te libertar. Jesus disse, mas ele vai voltar, e se ele voltar a encontrar a casa vazia, ele volta com mais 7 espíritos. Olha porque muitas pessoas não são abençoadas, porque ela desiste, não para, minha irmã, de orar pelo teu filho, tua casa, não para de perseverar, não deixa o diabo te cegar, não deixa que o diabo cale você, não deixa que o diabo venha calar você e cegar você. Não deixa a tua casa vazia, porque a Bíblia vai dizer, senão o estado dessa pessoa se torna 7 vezes pior. É por isso que tem muitas pessoas que são libertas, muitas pessoas são abençoadas, mas depois ela volta 7 vezes pior. Por quê? Porque ela parou. E eu estou falando para você, não para com a obra que Deus tem na tua vida, não para com aquilo que Deus tem com você. A tua casa ela é templo do Espírito Santo, a tua casa tem que ter um morador, e esse morador é o Espírito Santo. Quando o diabo voltar, ele vai dizer, aqui eu não posso entrar porque tem um morador que é o Espírito Santo. Não pare de buscar o Espírito Santo de Deus, não pare de buscar os dons, aquilo que Deus tem para você. É muitas coisas que Deus tem para nós. Persevera, que Deus vai te dar vitória. Eu quero orar por você nesta hora, orar pela tua vida agora, aonde você estiver. Talvez você tenha sido perseguido, como essa mulher foi. Talvez você tenha sido perseguido, como essa mulher foi, por causa do nome de Jesus. Mas o nome de Jesus, ele vai te libertar agora, vai te curar, vai tirar você desta cama, vai tirar você dessa prisão, vai salvar a tua casa. Eu quero orar por você agora. Jesus mesmo disse, todo reino dividido não subsiste. Talvez o diabo tenha dividido a tua casa, dividido o teu casamento, dividido até mesmo você. Mas eu quero que neste dia, neste momento, nesta oração que nós vamos fazer, Deus vai unir você com o reino dos céus. O reino de Deus vai chegar até a tua casa, a tua vida e vai te libertar. Se você crê nessa palavra, feche teus olhos agora. Feche teus olhos onde você está. Nós vamos orar neste momento e Deus vai te visitar aí agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa vida que está sendo perseguida. Essa vida, meu Pai, essa casa que está dividida. Esta casa que o diabo tem tentado, Senhor, fazer dela uma casa pior, uma vida pior, uma situação pior desta pessoa, meu Deus. Mas como teu ministro, eu oro por esta vida, abra a visão dela hoje. Meu Deus, abra a visão desta vida agora. Senhor amado, Deus de glória, essa pessoa, meu Pai amado, que neste momento está crendo nessa palavra, meu Deus, cura ela agora. O Senhor possa, Senhor, curar
esta vida. Aquele homem era cego e mudo, ele voltou a falar. Que esta pessoa volte a falar daquilo que o Senhor tem na vida dela. Que essa pessoa volte agora a falar aquilo que o Senhor tem para ela. Que ela venha dar testemunho que aquilo que o Senhor fez na vida dela hoje, ó Pai. Em nome de Jesus, e todo mal sai desta vida. Todo mal sai, toda doença, toda enfermidade, solta agora esta vida. Em nome do Senhor Jesus. Receba a cura, receba o milagre aí onde você está, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar, persevera, creia nessa palavra. Deus está com você, é chegado o reino dos céus na tua casa e na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.